Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa aula, né? Como vocês já estão sabendo, eu vou estar enviando para vocês alguns videoaulas para que a gente não tenha prejuízo aí de conteúdo, tudo bem? É o seguinte, na aula de hoje a gente vai discutir um capítulo da obra chamada Sociologia Política, obra do Tom Botmore, né? Que é um sociólogo, se eu não me engano, em inglês, que escreveu diversas obras sobre sociologia, movimentos sociais, outros temas da sociologia política, né, principalmente. E uma dessas obras é essa Sociologia Política. Mas o que nos interessa nela é o capítulo 1, né, já que a gente está discutindo teorias da democracia. Então, nessa obra, nós vamos discutir um capítulo chamado Democracia e Classes Sociais. O Botmore vai iniciar esse capítulo dizendo que alguns temas que nascem ali no século XIX, que surgem no século XIX, serão temas proeminentes da sociologia política, né? Ou seja, ali no período de formação do capitalismo, né? Primeira metade do século XIX. E esses temas, segundo ele, vão nascer aí a partir de alguns episódios, como consequência, né, do nascimento de alguns fenômenos políticos, digamos assim. Como, por exemplo, as consequências sociais da democracia como forma de governo, a importância do desenvolvimento das classes sociais no capitalismo industrial e outros fatores. Mas para ele, esses dois são os principais fatores que darão, de certa forma, contribuirão para o nascimento da sociologia política. Né? Então, as consequências sociais da democracia como forma de governo e a importância política das classes sociais no capitalismo industrial europeu. Né? Segundo o Botmore, esses dois fenômenos políticos darão origem a teorias sociais políticas antitéticas, ou seja, opostas, antagônicas, né? Nas quais uma delas enfatizará a força das formas e forças políticas sobre a sociedade, e outras enfatizarão a influência dos vários elementos sociais sobre as formas políticas. Né? Na realidade, seria uma espécie de antítese entre o ser como cidadão e o ser como indivíduo, membro da sociedade civil, ou seja, um ser egoísta, individualista, né, que está pensando em si mesmo e assim por diante. Bom, a gente sabe que esses dois fenômenos, né, têm como origem duas grandes revoluções do século XVIII e XIX. A primeira, a Revolução Francesa, né, e a segunda, a Revolução Industrial. Então, de certa forma, para Botmore, essas duas revoluções é que darão origem à ciência política. Né? E ciência política é essa que, para ele, move em direções opostas. Né? Ou seja, caminha em sentidos opostos. Né? Ora se aproximando, ora se afastando da igualdade política. Né? Quer dizer, da igualdade como um todo. Ou seja, no sentido de que a Revolução Francesa, de certa forma, vai contribuir, né, com a ideia genérica de homem, de cidadão, de direitos iguais e assim por diante, vai contribuir com a igualdade política. A igualdade política no sentido de, ao promover a destruição do mundo feudal, que era essencialmente estamental, rígido, não
não permitia nenhum tipo de ascensão social, etc. e tal. A destruição desse mundo, então, daria lugar a uma sociedade mais igualitária no sentido político, ou seja, possibilitaria aos indivíduos, né, uma maior igualdade política. A igualdade política é essa que praticamente se restringe ao direito de participar da vida política, mas direito esse de participar na escolha, né? Ou seja, essa ideia que hoje é muito presente na sociedade contemporânea ainda, a ideia de que o indivíduo participa votando, elegendo, né, representantes. E por outro lado, você tem um afastamento, né, dessa igualdade, no sentido de que a Revolução Industrial, ou seja, a consolidação do capitalismo, consolida também duas classes sociais que são completamente antagônicas, né? Seus interesses de classe caminham em sentido opostos, ou seja, a burguesia e o proletariado. Essas duas classes, que são as classes fundamentais do capitalismo, possuem interesses inconciliáveis, né? No sentido de que o interesse da burguesia, que se funda essencialmente numa maior busca por lucro, por acumulação de capital, entra em conflito com o interesse da classe trabalhadora, né, que busca, historicamente, seus interesses imediatos, no sentido de que busca uma vida menos precária, melhores condições de trabalho, maiores salários, direitos trabalhistas, né, etc. e tal, mas, por outro lado, busca também seu interesse histórico, que é abolir a exploração, né? Abolir a relação de trabalho alienada, né? Ou seja, abolir esse trabalho no qual ela não decide nada, né? Ela não decide a hora que começa, o ritmo implementado, o que produzir, como produzir, para que destino produzir, para satisfazer quais necessidades e assim por diante. Então esses interesses acabam sendo antagônicos. Então pensar em igualdade nessa sociedade é algo um tanto quanto problemático, no sentido de que a igualdade de fato jamais será obtida no capitalismo por conta desse antagonismo de classe, né? Então, nesse sentido, uma teoria das classes sociais e da democracia torna-se essencial para a ciência política, né? Então, pensar a ciência política a partir do século XIX é pensar, inevitavelmente, sobre a democracia e os interesses das classes sociais, né? E por conta disso é que essas teorias, né, expressaram grande parte da investigação e das doutrinas políticas, desculpa, desde o século XIX, né, desde aproximadamente 1980. E o ponto de partida para pensar essa ciência política para o Baltimore está na obra, né, A Democracia na América, do Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville, né, ele apresenta uma concepção específica, né, singular de democracia, contudo com algumas ambiguidades, né? Para o Baltimore, o Tocqueville ora se preocupa com a democracia como forma de governo e ora como tipo de sociedade, né? Então, na concepção do Tocqueville, a democracia tem essas duas características, ou seja, o fato de ser entendida como forma de governo, mas também como tipo de sociedade, né? A sociedade caracterizada por instituições democráticas, né? Parlamento, partidos políticos e etc. E essa forma de governo seria entendida como uma forma na qual o povo participa mais ou menos do governo, né? Então, nesse sentido, o Tocqueville considera o movimento democrático como a força criadora da democracia, né?
uma força criadora, do capitalismo, né? Dessa nova ordem social na qual a democracia emerge. E o que ele está entendendo, então, como um movimento democrático? Está entendendo como a garantia de um bem-estar ao maior número de pessoas possíveis, né? Uma sociedade aberta e móvel, ao contrário do feudalismo. Então vale lembrar que a obra do Tocqueville é uma obra ali ainda no período, né, de transição do feudalismo para o capitalismo, no qual a maior referência de sociedade é o próprio feudalismo, uma sociedade fechada, estamental, rígida, né, onde durante 800 anos aproximadamente, quem nascia numa classe social morria possivelmente nessa classe social, não havia essa mobilidade, essa ascensão social, o que de fato também não existe em grandes proporções no capitalismo, mas a sociedade feudal era mais fechada, né? Ela era mais, digamos, rígida, né? Então, nesse sentido, comparar essa sociedade nascente aí pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Americana também, com a sociedade feudal, leva a entender de fato que essa sociedade é mais aberta, né? Possibilita maior mobilidade social. E também uma sociedade que estimula a livre iniciativa, né? Ou seja, uma sociedade que estimula o comércio e a produção de mercadorias. Né? Então esse seria basicamente o conjunto de características que levaria o Tocqueville a afirmar, né, que essa nova ordem social teria como força criadora o chamado movimento democrático. Né? Claro que o Tocqueville vai reconhecer que nessa sociedade havia uma tendência fortíssima a uma aristocratização, né, de algumas classes sociais, principalmente por conta do sistema fabril, né, principalmente por conta da produção industrial, na qual a burguesia se enriquecia, se tornava uma classe dominante, né, que tinha maior poder de decisão, de imposição da dominação, da exploração, etc. e tal. E só que para ele isso era algo passageiro, ou seja, o movimento democrático se estenderia e acabaria inibindo esse processo de aristocratização, né? Ou seja, esse processo de promoção do poder nas mãos de poucos indivíduos ou de uma classe minoritária. E por outro lado, você tem outra teoria, né, antagônica a essa percepção do Tocqueville, que seria a teoria político-social do Karl Marx, né, principalmente a teoria que vai afirmar a existência de classes antagônicas no capitalismo e, consequentemente, a existência de uma luta entre essas classes como, de certa forma, o motor da história do capitalismo e, consequentemente, também como um motor desse movimento democrático. Né? Então, para o Marx, a democracia seria resultado dessas mudanças sociais implementadas, geradas pelo capitalismo. Né? No sentido de que a classe explorada do capitalismo tenderia a reagir à exploração, tenderia a resistir à opressão capitalista e nesse processo de resistência ela ampliaria a participação, né? A tal ponto de abolir a existência das classes sociais e implementar de fato uma sociedade democrática, né? Então, nesse sentido, o futuro da democracia seria afetado pela relação da burguesia com o proletariado, né? Pela luta de classes implementada pelo proletariado. E aí que está a questão essencial da teoria do Marx, né? Inclusive, essa questão essencial vai ficar conhecida, chamada como questão social. Né? Então, a questão social no capitalismo era para Marx o motor propulsor desse movimento democrático. Né? E é claro que estaria
fundada aí no proletariado como classe social, né? Ou seja, no proletariado como uma classe que possui um modo de vida específico, como uma classe que a partir desse modo de vida desenvolve interesses próprios e que esses interesses inevitavelmente entram em conflito, né? Leva o proletariado a promover oposição a outras classes, assim como também aliança com outras classes, né? Em síntese, isso seria o que Marx entende como classe social, né? Apesar de algumas interpretações equivocadas e deformadoras no dito seio do marxismo, afirmar o contrário, de que Marx só enxergava duas classes sociais no capitalismo, né? E que o restante não eram classes sociais e etc e tal, o que não é verdadeiro, né? Basta pegar ali no próprio Manifesto Comunista, basta pegar ali no Capital, né? Marx vai esboçar uma teoria das classes sociais, apresentando diversas classes sociais, né? Talvez a origem dessa afirmação de que Marx só reconhecia duas classes sociais no capitalismo esteja numa interpretação equivocada de uma passagem do Manifesto Comunista, onde o Marx vai dizer que no capitalismo as duas classes fundamentais é o proletariado e a burguesia. Mas daí interpretar que Marx está dizendo que só existem duas classes sociais é um problema de interpretação, né? Ou como diz alguns teóricos, seria uma espécie de cegueira interpretativa, né? Porque Marx não está dizendo que existem duas classes sociais apenas. Marx está dizendo que as duas classes fundamentais do capitalismo é a burguesia e o proletariado. Ou seja, todo modo de produção possui classes fundamentais, classes sociais que estão ali no fundamento da sociedade, no modo de produção. Que no caso do capitalismo, essas classes são burguesia, a proprietária dos meios de produção, né? E o proletariado, aquele que vende a força de trabalho. Então, essas classes são fundamentais, mas não são as únicas. Então, nesse sentido, a questão da democracia para Marx estaria em um contexto muito mais amplo, né? Que é o contexto da própria luta de classes, né? Então, Marx vai apontar uma tensão aí na sociedade capitalista, uma tensão essencial, né? E essa contradição estaria entre o princípio, né? O princípio da democracia e a democracia concreta. Ou seja, o que a democracia é no campo da ideia e o que a democracia é no campo das relações sociais concretas no capitalismo, né? E daí o principal agente desse desenvolvimento democrático para o Marx seria o próprio movimento operário. Não a classe operária como um todo, mas a parcela da classe que se movimenta para garantir, defender e atingir os seus interesses, né? Por isso, é importante uma separação entre classe operária e movimento operário. Não é? Então, Tocqueville e Marx enfatizariam elementos, né, distintos para pensar o desenvolvimento desse movimento democrático, né? Porque enquanto Tocqueville está analisando a democracia ali a partir de uma sociedade com os valores de médios agricultores e comerciantes no capitalismo incipiente estadunidense, né? Ou seja, está pensando a democracia a partir dos interesses e dos direitos garantidos, obtidos por essa classe social com processo de independência e construção de uma nova sociedade livre, né? Independente do jugo metropolitano inglês, etc. e tal, o Marx está enfatizando a luta operária como motor propulsor do movimento democrático, né? Ou seja, como um movimento que, ao buscar os seus interesses, inevitavelmente expande a democracia, né? A democracia é entendida como uma participação efetiva da classe trabalhadora na vida política, né? E não a democracia entendida única e exclusivamente como garantia de direito, votar e ser votado, né? Apesar de que o próprio movimento operário, no seu primeiro momento, vai lutar por isso, né? Se a gente pegar ali o movimento cartista de 1847, 1846, ele tem como uma das suas
das suas defesas, né? Uma das suas manifestações, das suas lutas, a luta por participação política, né? A Carta ao Povo, que é entregue em 1847 pelo movimento cartista ao parlamento inglês, exigia, entre várias coisas, isso, né? Ou seja, que o movimento, que a classe operária pudesse votar e ser votada. E é interessante que a própria ideia de uma remuneração para o parlamentar vem também do movimento operário, né? E é claro que o movimento operário está solicitando isso porque ele sabia na época que para um operário se tornar parlamentar, abandonar a fábrica e exercer a atividade política no parlamento, ele precisava ser remunerado para isso, para continuar vivendo, sustentando sua família e etc e tal, né? Claro que isso depois se torna aí uma forma de obtenção de mais renda, né? De corrupção e etc e tal. Mas o movimento operário não tem responsabilidade sobre isso, porque ele não poderia prever isso, né? E é claro que também o movimento operário ele avança no sentido de que as ferramentas que ele utilizou no passado se tornam no futuro, né, obsoletas e gera a necessidade de serem abandonadas e novas ferramentas de luta serem forjadas, né, e assim por diante. E que na verdade é a história do movimento operário. A história do avanço da consciência operária é marcada por isso, né? Ou seja, se por um lado o movimento operário no primeiro momento luta por participar da vida política burguesa, né? Pensando no direito de se organizar, de votar, ser votado, no direito de sindicalizar-se, de organizar partidos operários, posteriormente ele vai perceber também que essas ferramentas já não servem para os seus interesses históricos, né? E talvez o maior exemplo de que o movimento operário tenha abandonado e rompido com essa ideia seja a experiência da Comuna de Paris, né? Quando em 1871 ela é ocupada pela classe operária francesa e gerida, né, por 3, 4 meses pela própria classe operária, sem Estado, sem representantes políticos, né, sem a burocracia estatal no controle do poder do Estado, etc. e tal. E é exatamente esses dois movimentos aí que talvez sirva de inspiração para o Marx, né? No primeiro momento defender essa chegada da classe operária no poder do Estado, mas posteriormente perceber que isso não era suficiente para que a classe operária garantisse os seus interesses, né? Principalmente o interesse histórico, que é a abolição da própria exploração, né? E é por isso que o Marx, a partir da experiência da Comuna de Paris em 1871, vai criar, né, a ideia, o lema segundo a qual a emancipação da classe trabalhadora é obra da própria classe trabalhadora. Ou seja, que a classe operária ou classe trabalhadora, num termo mais genérico, não deveria depositar na ação de outras classes a garantia, né, a condição de se libertar. Ou seja, a liberdade deveria vir pela sua própria ação, pela sua própria luta, né? Pela sua luta direta, por construção de organizações horizontais, né? Pela auto-organização da classe operária, é que viria a consciência revolucionária e, consequentemente, a ação revolucionária, né? Então nós temos aí uma discussão interessante apresentada pelo Botmore, né? Apesar de alguns limites que não vai dar para a gente se estender sobre os limites da análise do Botmore. Então eu vou acabar focando na contribuição que o Botmore traz, né? E a contribuição é exatamente pensar essa relação democracia, classes sociais e no capitalismo, né? Ou democracia, capitalismo e classes sociais. Então, para ele, essa relação é que constituiu a história política do século XIX e é tema das principais teorias políticas mais relevantes do período, né? Então é importante a gente frisar isso, né? Os principais temas a partir do século XIX e até uma parte do século XX, e talvez até hoje, né? Eu acredito que até hoje ainda
é importante pensar isso, ainda seja fundamento para se pensar a teoria política, seja exatamente essa relação, né? Seja a relação entre democracia, entendido como forma de governo, classes sociais no capitalismo, né? Ou democracia, capitalismo e classes sociais, que é um pouco do propósito da disciplina, né? Ou seja, pensar o que é isso que nós chamamos de democracia no capitalismo, né? E, consequentemente, pensar como que se dá essa forma de governo no capitalismo, levando em consideração a relação com as classes sociais. Ou como a gente viu na primeira aula, né, a partir do autor Viana, no seu livro Estado, Democracia e Cidadania, principalmente no capítulo em que ele trata da democracia, intitulado Democracia Burguesa, Essência e Metamorfose, ele vai caracterizar a democracia como uma forma de governo em que o Estado se relaciona com todas as classes sociais na definição das políticas estatais, né? Então, nesse sentido, eu acho importante pensar o que é a democracia no capitalismo e talvez o ponto essencial para pensar isso daí é pensar, então, como que essa forma de governo chamada democracia se relaciona com as classes sociais. E como eu venho afirmando já em sala de aula, talvez o período que a gente esteja vivendo no Brasil seja um período muito frutífero para pensar isso, né? Ou seja, de que forma o Estado, na forma de governo democracia, se relaciona com as classes sociais. E aí dá para a gente pensar a partir das reformas trabalhistas, a partir de toda essa ofensiva neoliberal que o Brasil vem sofrendo, né, com reforma da Previdência, com PEC do teto dos gastos, né, e assim por diante. Ou seja, na democracia, como que se dá, por exemplo, a apropriação da renda estatal pelas classes sociais? Quem é que abocanha a renda estatal e com que interesse, à custa de quais sacrifícios sociais, etc, etc e tal, né? É interessantíssimo. Acho que vale a pena pensar nisso. Bom, então, isso que nós chamamos de democracia, que muitas vezes é apresentado como algo extremamente bom, positivo, né? Principalmente se comparado com o outro regime político denominado de ditadura, né? Como ela se constituiu? O que de fato é a democracia? O que de fato ela garantiu desde que nasceu no capitalismo? Né? Nós não vamos falar da democracia ateniense, mas no capitalismo. Como que ela nasceu? Que garantias ela firmou? Né? Que interesses ela garantiu? E assim por diante. Bom, e a melhor forma de pensar isso é pensar historicamente a democracia, né? Como que ela surgiu e como que ela avançou. E aí o Tom Bottomore vai dizer que a história da democracia é a história de um avanço muito lento, repleto de obstáculos, de percalços e de muitos reveses também. Né? Ou seja, a história da democracia não é a história de um avanço progressivo, linear, rápido da participação das classes sociais nas decisões políticas, né? Na definição das políticas estatais e assim por diante. Muito pelo contrário, é um movimento de muita resistência da classe dominante e das classes auxiliares, no sentido de garantir de fato participação política às classes majoritárias compostas pelas classes exploradas e desprivilegiadas de forma geral. Né? Então esse movimento democrático foi marcado, sem sombra de dúvida, por muitos obstáculos, por hostilidade e por muita violência de classe, né? Principalmente da classe burguesa, que é a classe dominante que tem no poder do Estado uma associação para garantir os seus direitos desculpa, para garantir os seus interesses, né? Nem são direitos de nada. Então, nesse sentido, seria interessante vermos como que o Bottomore está pensando isso, né? Que contribuição ele traz para isso, para a gente.
E aí eu gostaria de ler então uma passagem, uma citação que está contida aqui na página 22. Quem quiser acompanhar posteriormente aí no texto, né? Eu já disponibilizei para vocês ali no aplicativo do Passei Direto, que é um aplicativo que fornece material para estudo. E ele você pode instalar aí no. Aí eu fazendo merchandising no meu vídeo, né? Propaganda. Mas é algo que ajuda de fato, né? Ou seja, você abaixa o aplicativo no celular e tem acesso ao livro do Baltimore completo. E aí na página 22, dependendo da edição, né? Nessa minha edição aqui, que é a edição de 1979, não sei exatamente qual é a edição, desculpa, de 1981, né? Está na página 22 a citação que diz o seguinte, no primeiro parágrafo, algumas linhas do primeiro parágrafo. A democracia é uma criação muito recente, delicada e rara, continuamente ameaçada e frequentemente sufocada por grupos proprietários, privilegiados e dominantes, sempre temerosos de qualquer incursão autônoma não controlada das massas na política. Isso ficará mais evidente se considerarmos a democracia em seu sentido mais extenso como o estado de coisas no qual todos os cidadãos participam e são encorajados a participar tanto quanto